Eu sou do Projeto Vida Nova de Irajá há 12 anos. Eu sou casada, meu esposo William, tenho 2 filhos, Yuri e Yasmin. E eu sou professora do estado e do município. Em janeiro eu viajei de férias e fui para o Rio Grande do Norte. Tem um trabalho que eu faço lá todos os anos, distribuir cesta básica para as pessoas carentes e evangelizar também. E eu já faço isso há 5 anos, tiro minhas férias para fazer isso, lá no interior do Rio Grande do Norte, onde moram meus familiares. E quando eu retornei da viagem, estava me sentindo muito feliz, muito realizada com tudo que foi feito lá. Fui acometida por uma meningite bacteriana em fevereiro, e comecei com a dor de cabeça intensa. Eu tinha que voltar, eu retornar às aulas, tinha que voltar para a escola, início de fevereiro, e comecei a sentir dor de cabeça fortíssima, pulsando aqui em cima. E como eu já tive muito problema de enxaqueca no passado, eu achei que fosse mais uma enxaqueca. Então no sábado eu fui para o aniversário do meu neto de 1 aninho, e lá estava muito forte a minha dor e meu esposo me levou para a emergência. Durante a festa eu pedi para ele me levar para a emergência, que eu não estava aguentando de dor. E lá me deram vários medicamentos para enxaqueca, me deram dipirona, tramal, e fizeram exames de sangue para ver se tinha alguma infecção, mas não fizeram nenhuma tomografia, para ver se tinha alguma coisa na minha cabeça. Aí me liberaram, já era 2h30 da manhã, fui para casa. No dia seguinte continuou a dor de cabeça e eu fui para um outro hospital, e chegando lá, fui na parte da manhã, ainda com muita dor. Chegando lá me deram dipirona e nada de eu melhorar. Depois me deram tramal novamente, também não melhorei. E por último me deram morfina. Então eu fiquei lá o dia inteiro nesse outro hospital, sendo medicada, e a dor não passava. Aí fizeram uma tomografia computadorizada, só que eu sou alérgica ao contraste iodado. E na tomografia eles viram que tinha uma mancha no meu cérebro, mas não conseguiram identificar. E a doutora que teve troca de plantão, o médico que tinha me atendido de manhã foi embora, e a doutora que ficou me chamou. Eu já tinha acabado a medicação, ela me chamou. Aí meu esposo entrou comigo e ela disse que ia me fazer algumas perguntas e que não era para ele responder. Então perguntou que data era aquele dia, que foi domingo, 6 de fevereiro, mas eu respondi uma outra data. E perguntou a data do meu aniversário também, eu não soube responder. Então ela viu que eu estava perdendo a consciência e resolveu me internar. Quando eu fui para o CTI, eu fui convulsionando muito, e a doutora do CTI resolveu me sedar e me entubar, e pediu para o meu esposo ir embora, que não podia ficar comigo. E no dia seguinte o meu filho foi me visitar. Meu esposo foi trabalhar e meu filho foi me visitar. Quando o meu filho chegou lá, eu estava em coma. Então os médicos lá do CTI perguntaram se ele era filho único. Ele disse que não, que tinha uma irmã. Então os médicos falaram: então peça a sua irmã para vir para cá imediatamente, porque o estado da sua mãe é muito grave. A pressão intracraniana está muito intensa, provavelmente ela não vai sobreviver. E se ela sobreviver, ela vai ficar sem andar e sem falar, vai ficar numa cadeira de rodas para sempre. E nesse dia que os médicos falaram com meu filho, ele também ficou desnorteado, não conseguia achar o caminho de casa, deu 5 voltas ao redor do hospital. Então ele foi lá para casa, esperou meu esposo chegar do trabalho para poder dar a notícia. Aí os dois, caíram em prantos,
foram lá para a sala, para o sofá, pegaram a Bíblia e leram. E caiu Jó 14, que fala sobre a brevidade da vida, né? Que nós já temos nossos dias determinados por Deus. E que uma árvore cortada, mesmo com as raízes secas, aos cheiros das águas, ela brotaria, teria vida novamente. Então eles se apegaram nessa palavra de esperança, que mesmo eu estando naquele estado, eu poderia voltar, né, ter minha vida de volta. Então eles vieram aqui para a igreja, para o culto, e foram lá na frente, choraram muito. Alguns pastores, algumas pessoas oraram eles ali. E quando foi no dia seguinte, a minha filha chegou. Aí a minha sobrinha, que mora em Natal, também chegou. E sempre que eles iam ao hospital, eles oravam e cantavam um louvor para mim. E no domingo, a minha filha foi e veio para a igreja com meu esposo. E no final do culto, foram lá na frente receber oração. Aí veio um diácono da igreja, que inclusive meu esposo falou que não conhece, mesmo sendo daqui há bastante tempo, não conhece. Ele veio, falou em mistério, Deus usou ele ali. E no final da oração, ele tocou no meu esposo e falou para ficar tranquilo que naquela semana eu acordaria do coma. Quando foi na quarta-feira, que era o dia do voo dela, eles foram me visitar. Chegando lá, eu tinha acordado do coma. Então foi um mix de emoções, né? Quando eu olhei para eles ao meu redor, lá no CTI, chorando, eles chorando e sorrindo ao mesmo tempo, e eu sem entender nada, né? Porque eu olhando para eles assim, não entendia, não lembro, eu não tinha noção, né, do tempo que eu fiquei lá em coma, que foram 8 dias, né, ali apagada. Me levaram para a sala de cirurgia no período que eu estava em coma, e o neurocirurgião fez um furo aqui no meu crânio, né, que tem a marca aqui do furo, e colocou um dreno para drenar o pus, que estava o abscesso de pus, né. O dreno que eles colocaram foi para drenar o pus que estava no meu cérebro, né? O abscesso era grande e tinha que drenar o pus do meu cérebro. Então, a bactéria da minha meningite era Streptococcus. E quando eu acordei do coma, eu ainda fiquei 2 dias para eles me estubarem. E quando me estubaram, eu estava totalmente sem voz, tudo isso aqui doía, né? Minha voz ficou baixinha, eu não conseguia me expressar direito. E no dia seguinte, que tirou o dreno, que estava drenando o pus aqui do cérebro. Lá na enfermaria, o infectologista disse que não tinha necessidade de eu ficar internada, porque agora eu ia ser tratada mais 1 semana e meia, 1 mês e meio, desculpa, com antibiótico. Então eu poderia fazer esse tratamento em casa. Perguntaram se o meu plano dava direito ao home care. Só que o meu plano é da A1000, é o A1200, é um plano bem básico. E nós achávamos que não fôssemos ter direito ao home care. Eu fiquei observando aquela pulseira 350, eu falei, gente, isso é um mistério, né? Só pode ser um mistério de Deus, porque como é que apareceu aquele A1350 na pulseirinha do hospital? Aí isso deu direito ao home care, então eles cuidaram de mim durante 1 mês e meio. Uma enfermeira lá no CTI que cuidava de mim, ela era evangélica também. E ela sempre me falava, Dona Wanda, nós estamos orando pela senhora, inclusive eu sou dirigente da mesa de oração, e toda terça-feira nós fazemos oração pela manhã e o seu nome é o primeiro que a gente pede oração. Então as pessoas na minha igreja conhecem a senhora, né? Além do enfermeiro, de ser evangélico, a fisioterapeuta também, que estava me acompanhando, ia 2 vezes na semana, também evangélica. E a minha filha arrumou uma fonoterapeuta também para cuidar da minha voz, porque a minha voz ficou
fiquei sem voz, né, depois que tirou o tubo. E essa fonoaudióloga também era cantora evangélica. Então Deus preparou tudo, né? Colocou só pessoas assim direcionadas por Ele. Então eu vi ali o tempo todo o cuidado de Deus para comigo. Inclusive o pastor Alan todos os dias enviava mensagem para o meu esposo, a pastora Márcia também algumas vezes enviou mensagem para o meu esposo, todos aqui engajados assim, né, orando por mim, preocupados com a minha recuperação. E eu tive um apoio muito grande, sou muito grata a Deus e aqui também a igreja, Projeto Vida Nova de Irajá, e também as outras igrejas que oraram por mim, por exemplo, a igreja da minha mãe lá no Rio Grande do Norte também, a igreja da minha tia em São Paulo. Foram muitas pessoas, foi uma corrente de oração muito grande. E minha mãe também, disse, quando soube também que eu estava em coma, orou por mim e Deus deu uma palavra que está no Evangelho de João, que fala também que aquele mal não era para a morte, para ela ficar tranquila. Então ela disse que sentiu, estava lá chorando e sentiu passando uma mão assim na cabeça dela, bem leve, bem suave. Então ela ficou tranquila, mais tranquila, né? Aí todos já ficaram mais tranquilos. Mas assim, eu creio, eu não sei o porquê, né? A gente tem dúvida, porque Senhor, por que aconteceu isso comigo? No primeiro momento nós questionamos, mas depois eu compreendi, pedi perdão a Deus e compreendi, né, que foi vontade dele. Então nós não podemos questionar o que é determinado por ele. E eu creio que eu tinha que passar por isso para hoje estar contando esse testemunho e edificando a fé das pessoas, sabe? Com a palavra que foi dada lá em Jó 14, com o que o irmão falou aqui também, né? Que eu iria acordar. Então Deus usou os profetas dele, né? E essas pastoras foram usadas para dizer que eu não ia morrer, que esse mal não era para a morte. Então Deus continua usando os profetas dele, sabe? E continua falando através dessas pessoas. E a gente tem que crer e acreditar sempre, né? Inclusive, todos os dias quando eles iam me visitar no CTI, eles oravam e no final cantavam aquele louvor, tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Parecia que eu ouvia, quando eu acordei do coma, que eles cantaram esse louvor, a impressão que eu tive é que eu já estava ouvindo esse louvor os dias que eu estava lá. E quando nós chegamos aqui na igreja, na primeira vez que eu vim à igreja, que eu pedi ao apóstolo Ezequiel para agradecer, né, publicamente ali, pelas orações, por eu estar ali de pé, ele cantou esse louvor também aqui na igreja. Eu falei, aí minha esposa, estava eu, minha esposa e minha filha aqui. Então nós nos abraçamos e choramos muito, porque eu falei, caramba, o dia que eu retornei à igreja, o apóstolo veio e cantou esse louvor, justamente o louvor que eles cantavam para mim no hospital. Então eu falei, realmente assim, foi uma confirmação de Deus. Eu estou praticamente curada. Eu ainda faço uso de anticonvulsivo, porque a meningite deixa a pessoa com problemas de convulsão. Mas, para a honra e glória do Senhor, ainda não tive nenhuma crise convulsiva, tá? Inclusive o neurologista, no início, quando eu fui ao consultório, depois que eu retornei, ele falou, né, que olhou o esse laudo aqui, né, de como eu dei entrada no hospital, e falou, a senhora teve isso aqui mesmo? Eu, sim, doutor. Ele está aqui na minha frente, assim, andando e falando, porque o que a senhora teve foi gravíssimo. Não era para a senhora estar assim, o seu desfecho era para ter sido bem diferente. Então, aí eu perguntei, né, para ele, como o senhor explica isso, né, na medicina? Ele, não, na medicina a gente não tem explicação para isso. Realmente não temos uma explicação.
tem que se apegar mesmo à questão da religiosidade. Então o médico reconheceu, né, que pela medicina não era para eu estar andando e falando, era para eu estar numa cadeira de rodas e com sequelas neurológicas gravíssimas. Então ele falou, ó, a senhora nasceu de novo, tem que comemorar uma nova data de nascimento, porque o seu desfecho era para ter sido muito diferente do que eu estou vendo aqui na minha frente. Então eu tenho o exame de como eu cheguei lá no hospital, né, quando eles detectaram o abscesso de pus no meu cérebro e detectaram que era a meningite bacteriana, e tem uma outra ressonância de quando eu saí, né, que eles pediram outra ressonância para ver em relação ao abscesso, depois de ter tomado todos os antibióticos, o tratamento que eu fiz em casa. Então, pessoal, eu gostaria que vocês que estão me ouvindo, que ouviram meu testemunho, que vocês não deixem de confiar nesse Deus que é tão maravilhoso, tão tremendo, e que Ele continua fazendo. Se tiver alguém com alguma enfermidade, creia que Deus pode te curar. Tá? Assim como Ele fez comigo, Ele pode te curar. Basta você querer, você procurar, você ter fé, você vir para a casa de Deus. Eu convido vocês que ainda não são cristãos, não frequentam nenhuma igreja, que vocês procurem ter essa comunhão, sabe? Procurem a igreja mais próxima, então venha para a nossa, que é maravilhosa, o Projeto Vida Nova de Irajá. Mas venham, façam isso, venham com a sua família, né? Que vocês vão buscar Deus juntos, vão ser fortalecidos. E se tiver alguma enfermidade, com certeza Deus vai agir nessa enfermidade. Vocês podem ser curados também. Basta ter fé, acreditar, porque nosso Deus é tremendo, sabe? O tempo todo Ele cuidou de mim, cuidou da minha família, fortaleceu meu esposo e meus filhos. Então Ele é maravilhoso e eu sou muito grata a Deus e a nossa igreja e a todas as pessoas que oraram por mim, porque foi muita gente orando, e eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui de pé, quase totalmente curada.